Olá, tudo bem? O Brasil começou a se formar a partir da vinda de muitos outros povos para cá. Primeiramente, os nômades, que foram chegando a este território e depois ficaram conhecidos como índios. Depois, os portugueses com suas grandes navegações. Em seguida, os africanos trazidos para cá de forma forçada para serem escravos. Lá no século XIX, outros povos começaram a chegar. Mais portugueses, italianos, alemães, espanhóis, enfim, pessoas de vários locais diferentes do mundo. Por isso, quando vamos estudar a formação da diversidade brasileira, precisamos falar sobre a migração. A aula de hoje é sobre esse assunto, para que nós possamos começar a entender as raízes do nosso país, as raízes da nossa diversidade. Boa aula a todos. Vamos lá, então. Primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer tê-los aqui comigo. Espero que essa aula seja produtiva, que nós possamos aprender juntos algumas coisas que vão ampliar o nosso entendimento sobre a sociedade. Fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, para expor as ideias de vocês. Não precisam ter vergonha de participar. Eu até gosto quando vocês interagem, quando vocês participam. Vamos começar então a aula. Na primeira aula que nós tivemos, semana passada, eu iniciei o seguinte assunto: diversidade sociocultural brasileira. Nessa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre a diversidade imensa de cultura e de questões socioeconômicas que existe no Brasil. O Brasil é um país que tem sim uma unidade. Nós temos coisas que nos ligam, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma imensa diversidade. No Brasil, falamos todos a mesma língua, a língua portuguesa. Porém, cada região fala de um jeitinho diferente. O sotaque do carioca é um, o sotaque do paulista da capital é outro, o sotaque do paulista aqui do interior é um pouquinho diferente, o do nordestino, do gaúcho, cada um tem o seu jeitinho de falar o português. Ou seja, percebam, a gente tem uma unidade, por quê? Todos falam a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, só que cada região fala do seu jeitinho, com sua característica própria. Então, nós temos uma unidade e, ao mesmo tempo, uma diversidade. Cada região tem suas comidas típicas, tem suas festas típicas, tem seu próprio jeito de pensar, seu próprio jeito de ser. Inclusive, as construções variam de uma região para outra. Se você olhar para o litoral nordestino e comparar com as casas que existem ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você vai perceber até um estilo de arquitetura diferente entre essas regiões, pelo menos em partes. Então, o Brasil é um país de grande diversidade. Quando a gente analisa também as questões socioeconômicas, por exemplo, saneamento básico, salário médio que as pessoas ganham, a gente percebe também uma diferença entre as regiões. Há lugares do Brasil onde, em média, as pessoas ganham mais. E há lugares onde as pessoas ganham salários um pouco mais baixos. Tem lugares onde essa questão do saneamento básico, essa questão da água encanada, do esgoto e tal, ela é melhor. E tem lugares onde é pior. Então, o Brasil tem essa grande diversidade, tanto em parte cultural, quanto em parte socioeconômica. Aí eu pedi para vocês fazerem uma tarefinha. Qual era essa tarefa? Eu queria que vocês escolhessem uma região do Brasil e pesquisassem algumas características dessa região, certo? Para que vocês pudessem perceber as coisas que são típicas daquele local. E para que depois a gente pudesse ir comparando com as outras regiões e percebendo melhor essa diversidade. Eu espero que vocês tenham feito essa tarefa. Quem fez, eu vou pedir uma coisa apenas. Ou entrega lá na escola, quando for possível,
ou manda uma foto para mim, beleza? Pode mandar foto lá no meu WhatsApp, certo? Caso não queira mandar foto, depois entrega essa atividade lá na escola, tá bom? O objetivo nosso não é somente perceber a diversidade. Eu acho que vocês já conseguiram conhecer um pouquinho sobre uma determinada região, já entender que existe essa grande diversidade. Mas o objetivo nosso é maior nessas aulas. A gente vai começar a estudar agora de onde vem essa diversidade. Por que que o Brasil é esse país tão diverso? Por que nós temos aqui tantas formas diferentes de falar, de se vestir, de fazer festa, de fazer música, de fazer casas? De onde veio isso? Por que que o Brasil tem as características que ele tem hoje? Por que que o nosso país ele tem essas características atuais? De onde isso veio? A gente vai estudar isso agora, beleza? Começando agora e depois aumentando esse estudo ao longo das aulas, tá? Vocês estão vendo o slide que eu coloquei aí, certo? Estão todos vendo? Sim, professor. Beleza. O slide, então, mostra qual é o tema da aula. De onde vem a diversidade social brasileira? Ou seja, quais são nossas raízes? Por que que o Brasil é desse jeito que ele é hoje? Isso não surgiu do nada. Isso não surgiu do dia para a noite. Temos uma historicidade, temos um passado, e nós vamos tentar entender o que foi acontecendo ao longo da história para que o Brasil se tornasse isso que ele é hoje. Beleza? Vamos lá, então. Nós vamos falar sobre migração, emigração e imigração, porque é aqui que começa a formação do Brasil, tá bom? Então, o conteúdo que nós vamos estudar hoje é esse: migração, imigração e emigração, porque é aqui que começa a formação do nosso país. As habilidades que nós vamos desenvolver hoje são distinguir emigração e imigração e identificá-los como elementos constitutivos da diversidade nacional. Então, a gente vai entender o significado dessas palavras, desses conceitos. E também estabelecer uma reflexão sobre as razões da migração. Por que as pessoas migram, tá bom? Para começar, observem essas duas imagens ao lado. Vejam essas duas imagens. Nós temos um avião descendo e nós temos uma moça com uma mala nas mãos, olhando para uma estrada. Você com certeza já ouviu falar sobre imigrantes. Inclusive, devido a esta ser uma pauta recorrente na imprensa nos últimos tempos, por motivos bastante preocupantes. Recentemente foi falado muito sobre imigração, debatido muito sobre imigração nas redes sociais, na televisão, na imprensa em geral. Vamos então refletir sobre o que significa isso. E é aqui que começa a formação do Brasil. Vocês sabem o que é migração, imigração, emigração? Alguém sabe me dizer o que é isso? Deixa eu ouvir então a resposta de vocês. Podem pôr no chat ou falar pelo microfone, tá bom? O que é migração? O que é emigração? O que é imigração? Alguém saberia me dizer? Tem alguém que tem uma ideia sobre isso? Ninguém sabe o que é migração? Ninguém? Ó, vou dar mais 5 segundos para vocês participarem. Pode falar, Maria. Migração seria onde as pessoas saem de um estado para ir para outro para conseguir condições melhores. Seria Ótima troca de participação. estados. Isso. Muito bem. Esse movimento de migração, imigração e imigração está ligado a uma mudança.
pessoas que mudam de um lugar para outro, certo? Você falou sobre motivos que levam pessoas a mudarem. Por exemplo, você disse de forma geral, buscando condições melhores. Já já a gente vai falar sobre isso, beleza? Então vamos entender certinho o que é migração, imigração e emigração. Olhem para o slide. Aí vocês vão ver 3 palavrinhas diferentes que mudam o começo. Migração começa com M, a imigração que começa com I e a emigração que começa com E. Todas elas são mudança, tá? Todas elas são mudança, pessoas que mudam de um lugar para outro. Mas cada uma tem um significado um pouquinho diferente. Vamos ver o que é migração, com M. É um movimento que uma pessoa, um grupo ou até um animal realiza de um determinado local para outro. Migração é qualquer mudança de um lugar para outro. Tá bom? Você falou, Maria, de pessoa que muda de um estado para outro. Ela é uma migrante. Ela está mudando de um lugar para o outro. O termo migração, ele é usado de forma geral, tá bom? Para qualquer mudança. Já quando a gente encontrar a palavra imigração com I, ela tem um significado específico. O que significa imigração? É a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. O indivíduo que imigra é chamado imigrante. O imigrante é aquela pessoa que entra, que chega em um novo país. Então, imigrante é o que entra. Quando eu falar para vocês de imigrantes italianos no Brasil, são aqueles que entraram no Brasil. São as pessoas que saíram da Itália e entraram aqui, tá? Então, imigrante é o que chega. E emigração, com E na frente, é a pessoa que sai. Emigração é a saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro. Então, se eu falar para vocês os emigrantes brasileiros, eu estou falando das pessoas que saíram do Brasil, tá? Então, esse é o significado. Migrante, com M, é qualquer mudança, tá bom? De um lugar para outro. Então, vamos pensar no reino animal. Os passarinhos voaram de um lugar para o outro, eles migraram, tá? Eu mudei de Itápolis para Ibitinga, eu migrei. Imigração já significa a pessoa que vem de outro país. Os portugueses que vieram para cá, os italianos que vieram para cá, os africanos que vieram para cá, eles imigraram, eles entraram no Brasil. E emigração, com E na frente, é a pessoa que sai. Por exemplo, se a Duda sair hoje do Brasil e ir morar na Alemanha, ela é uma emigrante aos nossos olhos, tá bom? Porque ela está saindo daqui e não chegando. Conseguiram entender esses 3 termos? Sim ou não? Tá claro até aqui? Fácil, né? Posso continuar? Ó, eu não vou demorar muito porque a aula ela é curta, o tempo voa, cara. Por que as pessoas migram? A Duda falou o seguinte, que as pessoas migram porque elas buscam condições melhores. Realmente, você tem total razão. Ninguém vai de um lugar para outro para ficar pior. A pessoa tem a esperança de uma melhoria. Então, por que, por exemplo, os italianos vieram para cá, para o Brasil, lá no século XIX? É porque eles enxergaram aqui alguma possibilidade de melhorar de vida. Durante um tempo atrás, muitas pessoas saíram do Nordeste e vieram aqui para São Paulo, porque elas tinham a esperança de melhorar de vida. Vamos ver os motivos, então, da migração.
A questão básica envolve o peso dos fatores de expulsão ou de atração e a maneira como se equilibram. Então, como eu falei agora há pouco, no novo local tem algo me atraindo. Opa, se eu mudar para São Paulo, minha vida vai melhorar. Lá tem mais chance de emprego. Então, esse é um fator de atração. Aqui, onde eu estou hoje, está sem emprego. A seca está grande, está difícil. Isso está me expulsando daqui, porque essa condição é ruim. Então, tem coisas ruins aqui acontecendo que me forçam a ir embora. E lá no novo local tem coisas me atraindo, me puxando, me oferecendo uma nova possibilidade. Se pudessem escolher, todos, com exceção de um ou outro, permaneceriam em seus locais de origem. Na verdade, a maioria das pessoas ao longo da história não mudou simplesmente porque quis. Tô a fim de viver uma nova experiência, vou mudar daqui para outro lugar. A grande maioria das pessoas mudou por causa de uma busca por condições melhores, porque não estava bom aqui e porque no outro local havia a esperança de uma melhoria. A migração, portanto, não começa até que as pessoas descobrem que não conseguirão sobreviver com seus meios tradicionais em suas comunidades de origem. Na grande maioria dos casos, não querem permanecer no local porque não tem como alimentar-se nem a si próprias, nem a seus filhos. Então, muitas pessoas acabam mudando de um lugar para o outro para sobreviver, porque não está dando mais para viver aqui, eu vou ter que buscar uma nova situação. Existe um número menor de casos onde as pessoas mudam porque são perseguidas. Por exemplo, aqui no texto cita as minorias dentro de uma cultura nacional maior ou seu credo religioso minoritário. Por exemplo, aqui no texto cita os menonitas. Os menonitas eram uma religião, era um grupo religioso. E eles eram perseguidos pelos luteranos. Então, por causa da perseguição, eles precisaram ir embora. Porque se os menonitas ficassem ali, os luteranos iriam matá-los. Então, a gente vai ter que migrar, vai ter que correr daqui, porque nós estamos sendo perseguidos. Os judeus, um exemplo de povo que migrou bastante ao longo da história. Então, lembram da Segunda Guerra? Onde os judeus foram muito perseguidos na Alemanha, eles precisaram tentar fugir dali. Então, eles migraram por causa de perseguição. Tá? Tinha gente querendo matar eles, tinha gente querendo prejudicar eles, eles precisaram buscar um lugar melhor para sobreviver. Enfim, então, existem esses dois fatores que normalmente aparecem nas razões da imigração. Busca por melhores condições econômicas ou uma busca por fugir de uma perseguição. Então, determinada pessoa ou grupo de pessoas percebem que aqui não está dando para sobreviver, então eles buscam um novo local. Ou percebem que aqui estão sendo perseguidos, buscam um local melhor, onde vão ter um pouco mais de paz para viver. Tá bom? Então, resumindo, essa parte econômica, você vai ver muitas pessoas mudando em busca de acesso à terra, para plantar, para colher, para alimentar sua família. Às vezes aqui não está sendo produtivo, então vou buscar um lugar mais produtivo, e por aí vai. Resumindo, as pessoas normalmente mudam por fatores econômicos, buscando uma melhor condição de vida para sobreviver, ou porque estão sendo perseguidas aqui e têm que buscar um lugar novo. Deu para entender isso, gente? Aí eu preciso explicar a tarefinha para vocês, porque depois a diretora vai dar um recadinho para vocês, beleza? Tá tudo claro até aqui? Cinco segundinhos para se manifestarem, hein? Sim. 3, 2, 1. Beleza. Qualquer dúvida depois, podem me procurar, podem olhar o slide que eu vou mandar mais tarde no grupo. Eu vou deixar a gravação disponível para vocês, tá bom? Então, não se desesperem. Se não entenderam algo, depois vocês tentam recuperar. Tarefa, ó.
Prestem atenção, porque essa tarefa é muito, muito, muito importante, porque ela faz parte de um projeto do pessoal de humanas, tá bom? Eu quero que vocês pesquisem sobre a história da família de vocês, tá bom? Prestem atenção. Depois, se tiverem dúvidas, me procurem. Quase todos nós somos descendentes de estrangeiros, sejam eles asiáticos, africanos ou europeus. Dificilmente um jovem tem apenas antepassados indígenas. O Brasil é um país de grande miscigenação, então aqui nós temos descendentes de portugueses, de espanhóis, de italianos, de índios, de africanos, de uma série de povos diferentes. Para verificar isso, busque informações a respeito da sua própria família. Caso você não tenha essas informações, converse com algum membro da sua família, com pais, com avós, tios, etc. Aqui tem as 5 perguntas que eu quero que vocês usem para fazer essa pesquisa, tá bom? Primeira, a minha família já migrou, emigrou ou imigrou? Então vocês vão falar sobre o histórico de mudança da família de vocês. Se vocês já mudaram de cidade, se vocês já mudaram de estado. Eu já tive alunos que mudaram de país, eu já tive alunos que foram para o Japão, alunos que foram e voltaram do Japão, e por aí vai. Então, contem o histórico de mudança. Se nunca mudaram, coloca lá, nunca mudamos, sempre moramos aqui. 2. Há quanto tempo sua família está aqui na cidade? No bairro, na cidade e tal. Há quanto tempo vocês estão aqui? Beleza? 3. O que você sabe sobre o passado da sua família? Então, faça um levantamento das suas origens. Faça também um levantamento dos povos dos quais você é descendente, beleza? Levante um pouquinho o passado da sua família. 4. Já se sentiu como estrangeiro em Itápolis? Prestem atenção aqui. Vocês sempre se sentiram bem em Itápolis ou em algum momento vocês se sentiram excluídos? Vocês tiveram dificuldade de adaptação? Vocês vão falar um pouquinho sobre a relação de vocês com o nosso município. Se vocês se sentem bem acolhidos ou não aqui em nossa cidade. Se sempre foi assim ou não. E 5. Se sua família já migrou, emigrou, conte um pouco essa experiência. Conte como foi, tá? Caso vocês nunca tenham mudado, façam uma pesquisa sobre os antepassados de vocês. Por exemplo, se vocês são descendentes de italianos, pesquisem um pouquinho sobre a imigração italiana. Por que os italianos vieram para o Brasil? Isso vocês acham no Google tranquilamente, tá? Os motivos que fizeram os italianos virem para cá, ou se vocês são descendentes de africanos, o que fizeram eles virem para cá e tal. Beleza? É isso então, gente. Eu quero que vocês façam esse levantamento sobre o histórico de migração da família de vocês, da família de hoje e também até dos antepassados. Ok? Joselaine, você está aqui? Oi, gente. Bom dia, tô sim. Bom, Obrigada, Renan. fique à vontade, então. Pessoal, precisando, me procure lá, beleza? Agora a Jo vai falar um pouquinho com vocês. Abraço.